Eu não tenho os dois. Deixa assim. Oi? E aí, pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro Papo com o Diretor ao vivo, com o nosso convidado Robson de Castro. Estamos aqui para falar uns assuntos muito legais, muito importantes. O Robson, que é meu parceiro, somos parceiros do site Dança e Metafísica, que vai falar bastante do que a gente fala aqui e que vai ser um pouquinho mais por cima, né? Sem tanta profundidade. No site vocês conseguem encontrar um pouco mais de conteúdo, tá bom? Então, Robson, apresente-se, Robson, terapeuta, floral, acupunturista, o que mais? É interessante observar uma coisa, André. Geralmente, as pessoas querem ter títulos. Eu entendo a necessidade de ter títulos, mas nós só os obtemos. Eu prefiro dizer que eu sou. Eu sou o caos, eu sou a luz, eu sou o verbo, eu sou a indefinição que se manifesta em todos nós. Todos nós somos. E esse ser é o que nos permite perceber melhor a grandiosidade da nossa jornada aqui no planeta Terra. E é óbvio que dessas experimentações a gente começa a utilizar o corpo, o nosso assunto de hoje. Sim, tem tudo a ver a questão do ser, porque nas artes você precisa ser, né? Então, o primeiro passo, talvez, do aluno é começar a se conectar consigo mesmo para entender quem ele é e poder colocar a sua arte, né, dentro daquele formato, dentro daquele código, né? Seja dança, seja teatro, seja canto, ou seja a pintura, o circo. Então você acaba tendo que se conectar consigo mesmo para a gente poder desenvolver o que a gente precisa expressar. Então, falando da aula, né, a gente começa com os alunos mesmo reconhecendo o seu corpo, que é primordial. Saber, é muito interessante quando a gente tem as crianças, a gente trabalha nelas a percepção corporal. Tem os dedos do pé, tem a parte de trás do corpo, né? Algo que eu acho que nunca poderia ter sido deixado de lado. Porque acabamos sendo castrados por nossa educação na tentativa de fazer o melhor, eu tenho certeza disso. Passamos por isso, somos pais, fizemos um pouco disso, mas limita a percepção do todo, limita a percepção metafísica daquele ser que está aqui dentro, na experiência material, física, se expressando aqui, né? Sim. Falando da metafísica, né, e as artes, isso está totalmente ligado, porque não é só a questão corporal. Através do corpo, a gente se conecta com questões que vão além desse corpo, né? Sim. Porque a gente fala muito isso, né? Na dança, e tem uma passagem muito interessante da Pina Bausch, que a maioria das pessoas conhece, que ela fez um espetáculo, apresentaram na estreia e perguntaram para ela assim, e o que você quis dizer com isso? E ela falou assim, se eu soubesse falar com palavras, eu não teria dançado. O nosso corpo expressa o que as palavras não conseguem expressar por vezes. O que a gente não consegue às vezes colocar num papel, por escrito. Eu vejo o corpo como uma manifestação divina, porque ela é parte de um universo em que vivemos. E esse universo só tem como se expressar através do corpo, né? Sim. Tem um artigo que está lá no nosso site, que eu achei interessantíssimo, eu traduzi, que ele fala da questão do movimento, que o movimento não existe, né? O movimento é efêmero e ele não existe, ele não se sustenta. Ele só existe a partir do momento em que a gente coloca
a energia e faz, mas no momento que a gente deixa de fazer, ele passa a existir. E isso é muito interessante, né? Porque a gente acaba tendo todo um trabalho, uma vida focada numa coisa que não existe. Fato. Que é efêmera, que ela só existe enquanto está se fazendo. E isso é a vida, né? Do ponto de vista da metafísica, existem alguns pensadores que estão se enveredando pela percepção seguinte: nada ao nosso redor existe. Tudo que a gente percebe é uma forma de nosso cérebro, da máquina que nos anima, que nos permite a percepção geral, tocar, aprender, sentir o inexistente. Eu acho isso um ponto de vista que ainda eu preciso esclarecer um pouquinho mais para mim mesmo, mas que oferece um caminho interessante para lançar olhares mais detidos à sinestesia, ao que se sente, com os sentidos que nós temos aqui do plano terreno, audição, olfato, tato, paladar, visão, e com o sexto e o sétimo sentidos, que são a intuição e a mediunidade, como ferramentas auxiliares, que eu acho que se encaixam muito bem com a arte também, né? O momento que a gente se põe em cena é um momento de suspensão, na verdade, que a gente fala, aquele momento que a gente está ali com o público, a plateia, é mágico, e realmente é, porque a gente não é, nós não somos nós mesmos, sendo nós mesmos, né? E existe uma sensação de realmente uma suspensão do tempo real, né? Especialmente para quem está em cena, a gente não conta mais o tempo passa a ser uma coisa que a gente despreza, né? Isso em qualquer arte, né? O circo, as artes circenses, o teatro, a dança, e isso, com essa prática, vai trazendo também algumas questões que a gente fala da metafísica para o dia a dia do que a gente faz, né? Eu aprendi isso com o meu mestre, Jorge Ben, e eu sempre repito isso para os alunos. Falo assim, quando é a hora de dançar? Agora. Ele falava assim, faça toda a sua aula, né? Cada aula como se fosse a última. Um dia você acerta. Sim, sim. Que é verdade, porque é o tempo presente. Então, uma das questões que eu acho que é fundamental, assim, que são metafísicas, eu acredito nesse conceito, é o estar aqui agora, e só aqui nesse momento, né? Sim. Com quem está aqui, trocando, ou sozinho, ou o que seja. Que é uma coisa que a gente tem uma pressão e muitas coisas para tirar a gente do aqui e do agora. Deixa eu ver minha agenda de amanhã, deixa eu mandar mensagem para quem não está aqui nem agora, né? Vou pensar no que vou fazer amanhã e depois de amanhã e no futuro e aí foi. E por vezes voltamos também ao passado, quando foi, quando aconteceu, quando poderia ter se desenvolvido um outro caminho, nos perdendo do agora. Tem um amigo nosso também, Manfred Irkovich, que fala muito sobre o presente. Certa vez eu me recordo que, conversando com ele, ele fez assim, o senhor tem um relógio, não tem? Eu falei, não, eu não tenho, não, mas imagine que ele está no seu braço. E aí ele mencionou, quantos ponteiros tem um relógio? Eu, lógico que eu, muito sacana, falei assim, o meu relógio imaginário é digital. Ele falou, não, diga a verdade. Eu falei, 2. Ele falou, não, são 3 ponteiros. Um marca hora, outro marca minutos e o outro marca segundos. Vamos nos basear num ponteiro mais fino? O que ele nos diz? Agora, 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 agora. Só existe agora. É onde você pode fazer algo, deixar de fazer algo, tomar decisões. É o agora.
Então, assim, corrobora com a visão de Jorge Peña. E é muito interessante porque a gente vê pelos alunos, tanto crianças quanto adultos, o quanto eles não estão aqui agora, né? E o quanto a gente luta para que isso seja percebido, né? E que seja trabalhado para que eles aproveitem o momento. Sim. Não tem o depois, não tem o amanhã. Eu não preciso olhar meu celular. Às vezes com os adultos é muito pior, né? Bastante. Que querem entrar na sala com o celular porque estão mais preocupados que se alguém precisar deles, que se alguém chamar eu preciso atender. E às vezes é quase um esperando o Godot. Isso nunca acontece, mas ele tem essa necessidade, né? E eu lembro quando a gente era jovem, que a gente marcava um encontro, olha, então nós vamos se encontrar terça-feira que vem, às 8 horas, na frente do cinema. Às 8 horas estávamos aí, sem ninguém ficar ligando a cada 5 minutos, perguntando, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, né? Porque essa preocupação demasiada com o futuro. E quando a gente trabalhar as aulas, e eu digo isso especialmente da dança, porque na dança, talvez no circo também, você tem que estar totalmente conectado com você, sendo um só, né? O seu corpo, a sua mente tem que estar concentrada só naquilo que você está fazendo, né? E desprezando qualquer outra coisa. E o resultado disso é quase catártico, né? É muito transcendente, assim. E quando as pessoas começam a entender isso, elas começam a se apaixonar pelo processo da dança, assim. E às vezes não se dão conta de quanto está mexendo. Eu acredito que começam a apaixonar-se por si mesmos. Começam a ter um olhar mais carinhoso e dedicado para si mesmos, percebendo que a quantidade de emoções e sentimentos que estão presos nas suas articulações, na sua coluna vertebral, nos seus tendões, nos seus músculos, e que o quanto aquilo causa uma sensação angustiante. E aí vem a arte, de uma forma geral, e transforma isso em movimento, em beleza, em conexão, em percepção do ritmo, em percepção da melodia, na bronca do instrutor, professor, mestre circense e demais profissionais da área. É muito interessante perceber isso, o rompimento de carapaças de emoções e sentimentos que ficam guardados nestes seres humanos. Tem umas coisas que a gente percebe, que justamente quando a gente conecta com o físico, os resultados disso muitas vezes são extrafísicos, né? Porque as pessoas se sentem capazes, né? Falam, eu consigo fazer isso, ou preciso me esforçar para que eu consiga fazer isso, e começam a se expor um pouco mais quem elas realmente são, né? E isso é difícil você entender com teoria. Não tem uma teoria que passa. Eu falo assim, que as artes cênicas têm uma coisa que eu acho fantástico, que você pode ter uma pilha de diplomas. Quando alguém fala para você, faz, é onde você realmente é. Não o que você pensa, o que você acha, o que você imagina. É o que você é, né? Então você tem que ser. Não, você dança. Sim, eu vou lá e faço. Ok. Né? Não sei, não adianta. Não, mas eu pensei, eu achei. Não existe isso. Existe o sou e faço. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Sim. E só depende de você. Isso me deu uma liberdade e uma confiança tão grande que eu falo, você pode fazer qualquer coisa. Se eu posso dançar, eu posso fazer qualquer coisa. Né? E isso é um benefício metafísico. Sim, né? Sim. Não está na forma do meu corpo, está no meu DNA, está nas informações que eu carrego. Mas são benefícios que perduram a vida toda. Eu ouso dizer que a arte está entranhada nas nossas moléculas. Está entranhada em cada elétron, em cada átomo, em cada partícula subatômica que anima esta estrutura que a gente utiliza como
meio de passear aqui no planeta Terra. Porque é notório o quanto, ao desenvolver o lado artístico que existe em qualquer um de nós nos modificamos como seres. E, como tal, passamos a perceber o mundo de uma forma diferente. Aí eu percebo o outro, porque eu estou começando a perceber melhor a mim mesmo. Eu percebo as situações com as quais eu me envolvo ou com as quais eu decido não me envolver, porque eu vou tendo melhor senso espaço-temporal, pensando na tridimensionalidade em que vivemos, e extrafísica. Eu começo a perceber como o meu corpo vibra com uma determinada música, como o meu corpo vibra com uma determinada apresentação circense, como o meu corpo vibra quando eu vejo um movimento bem executado por um profissional do balé, por exemplo. Então a gente nota essa vibração que vem de dentro para fora e se conecta com tudo que está fora, trazendo experiências para dentro. Eu acho isso fantástico. A gente foi ver o circo, né, do Tiro Lipa. Eu achei fantástico em vários aspectos, né? E eu filmei algumas coisas por diversão, assim, da parte mesmo. Mas depois eu fiquei olhando aquilo e falei assim, cara, como é interessante, né? Dentro de uma habilidade, o cara estava fazendo aquele pêndulo da morte, que é fantástico, e como aquilo mexia com ela de uma forma que ela não estava lá, mas ela sentia o perigo, a adrenalina, a coisa, e tocava de um jeito assim muito potente que ela não conseguia se controlar, assim, né? E isso em outras instâncias permeia a gente de um jeito que às vezes nem a gente se dá conta, talvez o artista não se dá conta a princípio, mas quanto mais consciente isso vai ficando, isso vai trazendo à tona e mexendo coisas que a gente precisa mexer, né? O medo da morte, talvez. Eu observo que isso é tão profundo que nos momentos em que a humanidade passou pelas dificuldades maiores existentes, conflitos mundiais de largo espectro, tocando muitas pessoas, onde é que elas buscavam refúgio, André? Na arte. A única forma que às vezes era possível expressar o que ela estava sentindo e tirar essa angústia de dentro dela para que não se somatizasse em uma doença. E eu acho que essa conexão, essa sensibilidade que vai sendo desenvolvida com o processo artístico, ela vai tomando uma proporção tão grande que você consegue se conectar com a outra pessoa através de um quadro, né? Uma vez uma mãe me falou uma coisa e aquilo me marcou muito, porque ela viu um quadro que a gente tinha aqui, inclusive esse quadro aqui, ela falou assim, quantos pensamentos tem aí? Né? Porque ela entendeu que no processo de fazer o quadro, né, a pessoa tem milhões de coisas acontecendo ali. E isso transparece numa pincelada, né, num bordado, qualquer técnica, né, numa escultura, num movimento de dança. Então, isso desenvolve o que todo mundo busca hoje, que eu acho que nem é isso também, a empatia, né, que se fala muito. Mas eu acho que não é nem uma empatia, é uma conexão mesmo, de entender o momento, e aquilo toca ela, talvez remete a um momento similar, né? Mas porque ela consegue reconhecer coisas ali que ela reconhece nela mesma. Eu acho que o outro nos oferece material interessante para olharmos para dentro. E, por exemplo, dentro das artes, mais especificamente dentro de uma dança de salão, por exemplo, a conexão com o seu parceiro na dança faz a gente perceber um pouquinho mais de nós também. Seja eu, o cavaleiro, conduzindo a dama, na escola antiga, que eu sei que você não é muito partidário dessa observação, sim, mas que é fundamento clássico, seja da conduzida, da dama que é conduzida, perceber o seu parceiro também.
não é, como muitos antes acreditavam, uma briga de poder, mas é uma interação. E nessa interação, o homem pode se perceber no universo feminino e a mulher pode se perceber no universo masculino do ponto de vista artístico, obviamente, né? E lançar olhares mais profundos para o todo, para o lado de fora, para aquilo que está acontecendo aqui agora. Eu acho isso uma característica interessante, especificamente da dança de salão. A dança de salão tem uma coisa que eu li de uma pessoa, uma argentina que escreveu um artigo, e eu achei muito interessante, que ela fala assim: quando você resolve dançar dois, você tem o seu eixo e a pessoa tem o seu eixo. Mas quando você abraça, já não é mais nenhum nem outro, é um terceiro. Então, os dois se resolvem como aquilo funciona, né? Porque já não é mais o meu nem o seu. Sim. Já é um outro. E se não tiver de acordo, a dança não acontece. Tá. Né? Ainda, por mais que hoje tenha uns outros conceitos de quem conduzido e condutor, mas sempre vai ser isso, né? É um outro eixo, e daquele eixo é desconhecido, porque é um outro corpo, um outro peso, um outro tamanho, né? E essa prática, por exemplo, na dança não, de interagir com várias pessoas dá mais material, e quanto mais você faz isso, mais você consegue se relacionar com outras pessoas de forma harmoniosa. Sim. Né? Então, são aspectos também que eu acho de relacionamento social que vai se perdendo, né? Porque hoje em dia a gente vê muito a separação. Então, aqui na OCA a gente tem por prioridade o trabalho em conjunto, porque a gente sabe que junto a gente consegue fazer muito mais. Às vezes tem um líder, é necessário, um solista, mas a beleza está no conjunto. A gente lembra que a fulana é a primeira bailarina, mas quando eu falo assim, Lago dos Cisnes, o que a pessoa vai lembrar? Aquele bando de gente, aquelas mulheres todas de branquinho passando, porque é a beleza do conjunto, né? Que é o que dá suporte para os solistas, que tem outras habilidades, mas não são melhores ou piores, tem outra função. Acho que são habilidades treinadas, né? E é uma outra função. Sim. Né? Então eu falo assim, é muito legal porque a gente consegue deslanchar tantos assuntos a partir desse, mas que eu acho que o central é essa reconexão. Eu fiz até uns vídeos falando sobre a escola, né? Falando das crianças em si, mas isso também acaba sendo o mesmo cenário no trabalho, que é a vida adulta, né? Que é você é responsável por você, só pense em você. Você tem que ser melhor, você tem que ser bom, você tem que ser melhor que todo mundo, você tem que dar resultado, mesmo que seu amigo não tenha, né? Que é isolar, e não se constrói equipes, como eu falo assim, equipe militar. Um atira de longe, o outro atira de perto, o outro olha o terreno, o outro tem a estratégia, e por isso é uma equipe, né? Cada um dá conta de uma frente diferente. E mesmo no teatro, né? A gente fala o teatro, ninguém faz sozinho. Por mais que seja um monólogo, você tem um iluminador, você tem um contra-regra, né? Um diretor, então você tem uma equipe toda. O ensaiador, o bilheteiro, né? A faxineira, o faxineiro, o valet. Então ninguém faz nada sozinho. Nada. E ninguém é mais importante, né? Eu falo para os alunos assim, olha, tratem bem todo mundo no teatro, né? Primeiro porque esse é o mínimo que a gente pode esperar de educação. Mas porque aquele cara que você acha que não precisa dele é o que pode acabar com o seu espetáculo. Ou que pode salvar o teu espetáculo. Ou que pode salvar. Se ele não acender a luz, dançou, acabou. Se ele trocar a lâmpada porque ele viu que queimou, sem avisar nada nem ninguém, salvou. Uma coisa interessante que a metafísica faz bastante, nos auxilia a nos iniciarmos numa senda de conhecimento bastante interessante, é trocar dois ismos. Não, dois ismos não. Quase. Trocar
individualismo pela individualidade. Eu me reconheço como indivíduo e executo conforme mas nesta individualidade eu me reconheço uno com todos os demais, porque somos partículas de uma mesma inteligência criadora, vamos chamar assim. E os ismos, né, o individualismo, tenta nos separar desse todo e acaba nos separando de nós mesmos, a gente perde a conexão com a gente. E nessa perda de conexão é igual um Wi-Fi que não funciona. Como é que você conecta um dispositivo nele? Ele vai até de repente ver e notar que existe ali a rede Oca, mas se eu não tenho a senha para fazer o acesso, não me adianta de nada. Eu não vou conseguir utilizar o benefício que esta rede de informação, de conexão, pode me oferecer. É a mesma coisa na vida. E é legal, assim, falando especificamente da dança, mas isso a gente também desdobra para as outras coisas, porque é mais ou menos igual. A gente começa a entender alguns comportamentos e alguns hábitos que acabam atrasando o processo, que é muito legal com a metafísica, mas também a gente consegue potencializar alguns trabalhos que a gente faz com a dança e que isso fazem muita diferença depois na formação, que a gente fala muito no site da dança metafísica, por exemplo, quando eu estou com dor no tornozelo, quando eu estou com dor no joelho, então do metatarso, dedos, né, são partes muito importantes que a gente usa muito, especialmente na dança, e que dá uma outra visão, não só pensar quando já se lesionou, mas como não se lesionar, né? O que eu estou trabalhando com aquele aluno quando eu estou fazendo ele fazer meia ponta, dedos, então eu estou trabalhando o impulso de vida dele, estou trabalhando para ele os objetivos dele, né? Então, os joelhos, protegendo os joelhos para que ele tenha os direcionamentos, isso muda bastante assim como a gente vê e como a gente constrói essa metodologia de ensino que a gente tem aqui. Método de ensino, porque metodologia é o estudo de vários métodos. Então o método que a gente tem de ensino vai se transformando também por conta dessas visões, entendendo todo o contexto, né, de comportamentos que a sociedade está trazendo, que mudam assim, ciclicamente, mas que ultimamente tem mudado mais rápido e a gente tem que se adaptar. E acho que a arte tem muito disso, desse treino da adaptação, né? Então, assim, eu estou fazendo a coreografia, errei, continua. Pega da onde você conseguir e continua. Porque sentar e chorar vai ficar pior, né? Uma coisa que eu acho interessante neste método que desenvolvemos em conjunto é observar que é possível introduzir numa sala de aula condutas da vida cotidiana sem dizer que estão sendo introduzidas claramente, mas que fazem com que os alunos possam rever o seu posicionamento na vida utilizando a sala de aula como laboratório. Esta função da arte é uma segunda função que me admira muito, que é poder usar o momento de concentração em algo externo que não está ocorrendo no cotidiano daquele aluno, seja criança, seja adulto, como laboratório de experimentação. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a sala de aula, assim, para nós, para mim é o espaço mais livre que existe em qualquer lugar do mundo, porque é onde a gente resgata o direito de errar. E, na verdade, a gente é instigado a errar, né? Especialmente no processo artístico de cena, que a gente não tem como arrumar, né? Porque aqui, agora, nesse momento, não tem como consertar. Pega uma borrachinha, apaga aqui e faz de novo. Seria mesmo que a gente tentar fazer a criançada parar de falar no final da aula, enquanto a gente está aqui conversando com o público.
Que graça teria? Aí a gente tinha que ir para um estúdio, Sim. ir lá para o escritório, fazer num lugar hermético, acústico. Não seria um recorte da vida real, né? E na sala, eu falo, você tem que aprender a errar. E você dá uma continuidade. E usar esse erro que, na verdade, não é. Tem uma coisa muito interessante que eu li do Miles Davis, que ele tá lá tocando com o cara e o cara errou uma nota. E tem esse vídeo, assim, o cara erra a nota, ele olhou e pegou da nota que o cara fez e continuou aquilo. Ele poderia ter exposto o cara, xingado, sei lá, mas não era esse o motivo. Ele só olhou, entendeu o que aconteceu e continuou dali para frente. E isso é o que a gente faz muito, que eu aprendi, por exemplo, no conceito de dança contemporânea. Não tem um erro. O que tem que acontecer é soltar o controle e saber retomá-lo, né? Porque nem tudo acontece como a gente programa, né? E o erro acontece, às vezes não é um erro, às vezes é uma coisa inesperada. Tem um vídeo de um bailarino famosíssimo, maravilhoso, argentino, Julio Boca, que ele vem na parte mais importante do balé, que é a variação, e ele entra correndo, ele tem que fazer um salto, ele escorregou e caiu. E ele levantou e foi lá e fez um negócio mais maravilhoso ainda. Porque a gente aprende isso, né? Isso acontece na sala de aula. E o que a gente fala? O que você vai fazer com isso? Né? Isso acontece na vida. E o que a gente vai fazer com o inesperado na vida? Se sentar e chorar, minha avó falava... Ou seguir adiante, né? Pega o bonde, caiu do bonde, levanta, corre, sobe no bonde. Fica todo estrupiado, chorando, indo para casa. Porque você ficar na rua sentado, você vai, além de tudo, você vai ter que ir a pé. Ou ter que se virar para pagar outra passagem no bonde. Então, isso é vida, né? Sim. Porque a gente fala muito para os alunos, nossa arte é viva, né? Então, tudo é válido, tudo muda. A gente pode mudar amanhã. Ah, mas eu mudei. Então, gerou uma insegurança em você. Eu entendo. Mas agora é assim, resolva. E quanto mais a gente instiga esses aprendizados, cria sinapses, né, novas. Sim. Porque são sinapses. Eu falo que hoje as crianças fazem assim, você dá um arroz, ela fala, ah, legal. Aí você dá um feijão, ela come arroz, come feijão. Aí você fala, mistura os dois. Nossa! Fica interessante. Interessante. São sinapses e a gente vai criar muitas sinapses. E isso vai beneficiar quem? Quem vai ser artista? Não, todo mundo. Todo mundo. Porque não só na arte, você vai usar isso em qualquer área da sua vida, né? Você mencionou que a arte é viva. Eu vou pegar o gancho e vou falar assim, e a vida é arte. A vida é arte. Porque se não tem todas essas sinapses, essas experimentações, essas sensações, os equívocos, os acertos, a gente não fixa nada. O que a gente vai fixar de benefício para nós mesmos? Sim. E é a questão, todo mundo fala, arriscar, né? Não é arriscar. Quando você permite que a criança, que o adulto erre novamente, ele vai experimentar. Porque ele sabe que não vai ter o errado, vai ter um resultado, né? São resultados diferentes para práticas diferentes. Então, se eu vou por esse lado, eu vou sair aqui, se eu vou por aqui. Mas não tem errado, né? Porque o conceito de errado é escolar militar, né? Uma escola militar prussiana que queria obediência e é o que conseguimos até hoje fazer, buscar a obediência sempre, né? Sim. Então todos aqueles que saem dessa curva são um problema. Mas como aproveitar esses que são extra, né? Então são coisas que para mim são conceitos que vão além do físico, além das teorias, né? Porque a teoria só fica ali, eu vislumbro alguma coisa lá na frente, mas eu não tenho certeza, né? A prática é o que dá certeza, né? E eu até falo, o pessoal fala assim que bailarino geralmente bailarino parece metido, né? Porque é cheio de si. Exatamente. Ele está realmente cheio de si, percebendo quem ele é. E para as pessoas que não conseguem se enxergar, acho que é o fim da picada, né?
É realmente, nossa, mas como você faz isso? Nossa, mas eu achei que você era metido. Eu falei assim, não, né? Não tem arrogância. Confunde-se a arrogância. E falar, é todo cheio de si, isso é maravilhoso. Estou cheio de mim mesmo. Perfeito. Né? E é legal, e é incentivar as crianças. A gente vê isso aqui no dia a dia. Quanto mais você incentiva, mais elas se sentem livres para experimentar, para falar o que acham, o que pensam, para dar sugestões, para criar coisas novas. E sabe o que eu noto que acontece através desse trabalho que o Centro Cultural Ópera faz? As crianças de hoje, extremamente dependentes das vias dopaminérgicas, ou seja, celulares, telas, tablets, computadores, televisões, esquecem isso porque não precisam de recompensas para aquilo que está se passando ao redor delas. Elas se tornam atores do momento presente que elas vivem e transformam ou têm a possibilidade, o início de transformação para não dependerem mais destas vias e sim sucederem em si mesmo, no movimento, no autoconhecimento, no conhecimento do seu corpo, de seus limites, da amplitude, né, do ampliar de seus limites, as vias de recompensa dopaminérgicas. A dopamina não precisa mais vir de uma tela, vem de uma prática. Fica mais fácil para esse ser humano, que seja ele criança, adolescente ou adulto, reformular tudo ao seu redor. Tudo. O que serei, o que sou ou o que eu posso ser. Aqui e agora. Eu acho isso um ponto crucial. A gente teve recentemente sempre tem algumas histórias e devolutivas que a gente tem de alunos, de pais, de alunos, e é muito interessante como esse processo acontece e a gente não sabe, quando as pessoas chegam aqui, a gente não sabe do histórico, né? Uhum. E aí mais à frente acontecem algumas coisas e a gente tem umas devolutivas que são muito interessantes e incentivam a gente a continuar nesse caminho, assim, porque não somos nós, né? Isso é uma coisa que a gente sempre treina e diz para os professores, né? Não sou eu que faço o aluno, não sou eu que ensino o aluno, né? Eu dou uma informação, ele decide aprender ou não, ele decide modificar ou não. Então a gente fala assim, olha, essa conduta não é adequada, se você quer este tipo de resultado, né? Então ele decide se ele quer mudar ou não. E isso acaba sendo reconhecido e esse espaço acaba trazendo realização mesmo, pessoal, de históricos de alunos que tiveram, que interromperam a sua trajetória com a dança, com a arte, por algum fator externo. E a gente vê o quanto isso é dolorido, porque a pessoa fala, eu sempre quis fazer. Eu sempre quis dançar, eu dançava quando era pequena e parei, e aí não sei por que aconteceu, uma professora falou alguma coisa, algum colega falou alguma coisa e eu não quis mais, isso me travou, e isso é de um peso tão grande, que quando ela resolve, mas de certa forma isso fica latente nela e vai tomando uma proporção até que ela resolve experimentar novamente. Né? E quando a gente cuida desse processo e acolhe e que ela consegue se sentir de novo à vontade para libertar isso é de uma potência gigantesca, né? Que muda o entorno dela. Se torna uma outra pessoa, né? E o entorno muda também. Sim, sim. E a gente teve o espetáculo da escola e a gente teve alguns feedbacks assim, nossa, até eu estou querendo fazer um balé também, poxa, você é ator, não sabia. E esse reconhecimento é muito interessante, porque é o que ele fala, gera uma sensibilidade, por mais que talvez a pessoa não venha fazer, ela não se torne um artista, mas ele se interessa e começa a ter uma conexão com aquele, né? E ver o entorno. A gente vê que as famílias veem a evolução, a diferença, né, dos que praticam, de como eram e como estão, mais sociáveis, mais libertos, mais
fluidos, assim, socialmente mesmo e com eles mesmo, né? É uma confiança que gera. Eu acho que também é notório a quantidade de mudanças que ocorrem no corpo. Sim. Não apenas desenvolvimento muscular, desenvolvimento de flexibilidade, que são atributos de flexibilidade na vida, de força para seguir adiante na vida, mas eu acho que descobrem-se potenciais nocivos que poderiam se tornar somatizados nos corpos e que a arte, principalmente balé e circo, que são os movimentos mais intensos do corpo, podem reverter ou até mesmo impedir que se somatizem, porque tem o olhar de vocês que estão ali em sala de aula ou estão treinando os seus professores para essa visão. Eu acho isso um diferencial bastante positivo no desenvolvimento de um ser humano. Quando passam por uma vertente de escola que tenha o método dança metafísica, por exemplo, e outras vertentes, né, em outras escolas também, mas como falamos especificamente do trabalho desenvolvido em conjunto, essa percepção é um fundamento que notoriamente modifica o desenvolvimento do ser humano. Tem a questão até do balé, né, que eu falo que ainda vou dar uma aula de balé, nem sei como chamar, porque a gente trabalha tantas coisas fisicamente, intuitivamente, mas que com certeza em algum momento foram pensados, né, para aquilo. A questão do movimento básico, que é o plié, que é um movimento fundamental do balé, né, que traz uma aproximação, uma tomada de energia física, né? Quando você faz uma flexão de joelho para pegar um impulso para saltar, você sente aquela energia, né? E uma coisa que a gente sente muito quando vai no palco, especialmente quando a gente não tem tanta experiência, é que aquilo tem uma energia tão grande e a gente acaba despendendo toda a energia no começo e depois não tem fôlego mais para terminar, porque aquilo toma. Vamos colocar quando a gente dança no espetáculo, na escola, às vezes 500 pessoas, 800 pessoas numa plateia te assistindo, aquilo é inexplicável para a maioria das pessoas, né? Mas são 1.500 pessoas, 800 pessoas te olhando, né? Eu tive a chance de fazer uns espetáculos no Teatro Municipal, uma plateia de 1.500 lugares, mais 200 pessoas no palco. E aquele coro, quando colocava a voz assim a 100%, todo mundo, parecia que a gente levitava assim no palco, porque é energia pura, um desprendimento de energia que está ali, e todo mundo que está ali na verdade é o princípio da levitação, né? Frequência. Alta frequência. Exatamente. E é impressionante como aquilo toca as pessoas e devolve, que é o aplauso, né? O aplauso, na verdade, a gente está devolvendo um pouco daquilo que entregou na mesma medida, vamos dizer, mas aquilo potencializado para quantas pessoas estão assistindo, né? E isso muda a gente também, cria uma responsabilidade na gente, fala assim, olha quanta gente está vendo o que eu estou fazendo, né? Quantas pessoas podem estar se inspirando no belo apresentado ou no horrendo apresentado. Sim. E nós não, que eu não sou um bailarino, mas vocês, artistas, precisam fazer essa entrega no mais belo possível, né? Para que seja possível também tocar outra alma, outra percepção. É uma responsabilidade muito grande. E nesse desenvolvimento das pessoas, né, que a gente fala, o entendimento também metafísico nos dá o material para entender que, por exemplo, eu já ouvi muito isso. É que as crianças são uma folha em branco. São pessoas, não são crianças, são pessoas que estão se desenvolvendo, mas são pessoas. E essa tendência a querer, que eu acho de até uma empáfia, fala assim, não, porque a criança pensa, porque a criança fala, mas você perguntou para a criança, né? E quando eu comecei a escutar isso, eu falava assim, quando eu era criança eu não pensava isso aí, não. Eu
nem sabia, não tinha a cognição para entender as coisas dessa forma, né? A gente trabalhava com o que tinha na mão, né? E fazia as coisas. Ah, por que você está fazendo isso? Não sei, é muito legal. Né? Eu gostava de fazer aquilo, é muito legal, quero fazer isso aqui. Né? E a gente falava, essa menina é danada. É aqueles que têm mais curiosidade, mais energia, assim, que querem experimentar tudo e fazer tudo. E a gente é cortado, né? Sempre tolhido ali. Não, geralmente são os transformadores do mundo que são tolhidos dessa possibilidade pela incompreensão. Eu entendo que os pais não fazem isso de maldade, mas pela incompreensão de o que eu vou fazer com tanta energia de uma criança como essa? Cara, vai estudar metafísica, vai para a arte, você vai ver essa criança se desenvolver de tal maneira que vai se tornar um líder. Se não estragar, já tá bom. Já tá bom, é verdade. Tem uma frase que o povo gosta de falar assim, dance como se ninguém tivesse vendo. Eu falo assim, mas o problema é que tá todo mundo vendo e vai ficar te zoando, né? Porque é o fator externo. Então a gente precisa desenvolver habilidades nele que o externo não tenha o poder de invadir. Né? De invadir aquela individualidade. Falar, não, eu danço porque eu quero. Né? A Paty é dessas que pode, sei lá, qualquer lugar, pode estar na missa lá, 7º dia, tocou a música que ela quer dançar. E esse pulso é muito interessante, porque isso muda, a Paty é outra pessoa. A gente tem uma professora aqui que já tem seus 80 e tantos, que ela chega aqui de um jeito. Quando ela se põe para dar aula, a energia faz assim dela, e a outra pessoa. E você vê ela dançando. E agora elas estão num projeto que é interessantíssimo, chama Corpos Velhos, que são mestres da dança aqui de São Paulo, que se reuniram por conta de que acho que é o Luiz Arieta que organizou isso, e eles estão dançando, como podem. Alguns sentados, alguns em pé, e eles têm a coreografia, porque o corpo ainda pulsa isso, é um alimento de vitalidade deles, que é fantástico. E essa professora, que é a dona Neide, ela faz balé desde os 6, 7 anos. Então, quer dizer, praticamente 80 anos vivendo a arte. É por isso que tem tanta vitalidade. Ela permitiu que o universo pulsasse dentro dela. Encontrou um meio, a arte. Fantástico. E isso a gente precisa sempre fortalecer, e é muito interessante essa conversa que a gente tem aqui com os alunos, com os pais, porque muitas vezes, né, e eu ouço isso, e já falei muito isso, porque no Brasil a arte não tem valor. Eu falei assim, eu mudei meu pensamento, não é no Brasil, né? É de como a gente faz. Talvez o problema somos nós mesmos. Como a gente está fazendo, talvez não tenha valor, porque não se entende o que a gente está fazendo. Então, um dos objetivos desse papo com o diretor é trazer um outro olhar para tudo que a gente faz aqui. Né? A gente estava até conversando ainda agora, que talvez as atividades aqui, né, artísticas, não só aqui do Centro Cultural, mas em geral, tem que ter a mesma importância, ou até mais do que a escola, porque o que eles aprendem aqui, eles vão levar para o resto da vida. O conhecimento que a gente tem, né, da escola, o acadêmico, ele vai ser datado daqui a pouco. Daqui a pouco já não serve. O que aprendeu agora, daqui 10 anos, a não ser o fundamental, né, que é ler, escrever, fazer conta, o que vem depois, ensino médico, isso vai estar datado, já não vai mais nem existir certas coisas, né, de profissões. Mas o convívio social, a inteligência emocional, né, essas habilidades de você se sentir capaz de si mesmo, eu acho que é o mais importante. Hoje eu sei que se eu for para, sei lá, um país que eu não falo a língua, para a Rússia, eu não falo russo, e se eu por algum motivo ficar sem dinheiro, eu sei que eu vou me virar. Pode ser dançando, pode ser cantando, pode ser lavando prato, mas eu sei que eu vou fazer, porque a gente está cheio de si. A gente sabe do que é capaz, né? Das habilidades que a gente construiu e desenvolveu para enfrentar a vida como ela tem que ser. Por isso, papais, mamães, sejam inteligentes. Tragam seus filhos para conhecerem uma arte.
a arte, ela não desenvolve apenas a cognição, ela não desenvolve apenas as habilidades sociais, ela não nos abre um mundo metafísico apenas, ela faz isso tudo junto. E quando vocês estão nas mãos de profissionais habilitados e capacitados, como a Patrícia, que está lá no fundinho, lá escondidinha, como o André, como eu que estou chegando aqui agora, brincando de metafísica da dança, ou dança e metafísica, a gente percebe que o melhor dos seres humanos, dentro de uma escola de artes, consegue se manifestar. E por esse motivo, vale o investimento do tempo, do amor, do carinho, de conduzir essas crianças, esses seres em forma de criança, para esse tipo de desenvolvimento. Não é perda de tempo. Nem um pouco. Nem um pouco. E os adultos também, porque ainda dá tempo de se reconectar, de fazer aquilo que você quer. Mas eu não vou ser bailarina. Vai, talvez você não seja profissional, talvez não entre numa companhia, mas vai poder colocar para fora tudo aquilo que você quer colocar, né? Tem espaço. Talvez a maioria não saiba, mas eu comecei a fazer balé, propriamente dito, com 29 anos, porque não existia uma escola que me aceitasse. Não tenho aula. Eu só tenho aula no meio da manhã, que era a hora que eu trabalhava. Isso demorou, até que eu achei uma escola que tinha uma turma e comecei. E o que mais eu escutava, assim, mas o que você quer? Por que você quer fazer balé? Você é louco? Você é velho? Mas assim, me deixa. Porque isso sempre foi um rebeldinho, né? Mas me deixa, eu sei o que eu quero, né? Sim. Então é muito interessante, porque mesmo as pessoas próximas querem nos proteger, né? Querem proteger. Mas ninguém perguntou para você se você quer ser protegido, né? Não, estou querendo te proteger. Mas ninguém me perguntou se eu quero ser protegido. Me deixa. Mas você vai se ferrar. Tá bom. Eu aguento, né? O máximo que pode acontecer é dar errado. E eu acho que esse excesso de proteção, né, que é muito interessante, especialmente assim que a gente vê no circo, que sempre existe a iminência de cair, né? O circo é isso, a graça do circo é o perigo, né? A possibilidade de dar errado, né? Mas não dá errado. Ir além do limite, né? Vai além do limite. E as crianças, eu vejo que elas gostam muito do circo, porque além da gente sempre gostar de macacar desde criança, subir na árvore e tal, hoje em dia é meio diferente, elas têm essa coisa do limite, né? Eu vejo muito assim, feedback direto da Mica, que as pessoas falam assim, nossa, mas ela vai, ela não tem medo, ela faz, assim, porque ela tem confiança. Ninguém falou para ela que ela não poderia, né? Eu vou até usar o exemplo de uma aluna. E já deu nosso tempo, tá bom, vou dar o último exemplo pra gente encerrar. Que ela estava fazendo uma aula, uma adulta, e a filha estava vendo ela, porque tinha uns 15 minutos até ir pra aula da filha, e ela estava testando a perna de pau. E a menina falava assim pra ela, você vai cair daí, você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair. 3 anos. E aí, isso ela falou, nossa, mexeu comigo, eu vou ter que repensar algumas coisas, porque talvez seja o que ela tá falando sempre. Minha filha, você vai cair, você vai cair, você vai cair, você vai cair, né? Desencorajando a fazer tal coisa, né? Que é diferente de falar, olha, cuidado, segura firme, presta atenção, você consegue, vamos lá, né? Se cair, pode, deu errado, você entendeu por que acontece, mas deixar experimentar, né? Deixar essa experimentação acontecer. Eu acho que a nossa geração experimentou isso, de não ter esse limitante. Eu me lembro que eu corria em cima dos muros dos terrenos baldios em São José dos Campos. Sim. Mas sabe o que é correr em cima do muro? Você fala assim, cara, artista de circo. Cirque du Soleil em São José dos Campos.
Mas por quê? Nós não tínhamos não havia essa estrutura tentando cercear o nosso movimento. E por isso criamos habilidades cognitivas que eu estou vendo serem perdidas nas gerações atuais, ou tendendo a serem perdidas. Sim. Tem como reverter. A arte, eu acho que é o meio básico, fundamental. Então esse foi nosso papo com o diretor. Hoje vamos ter que voltar com o Robson. Pena. Que pena. Que pena, vai a gente desenrolar para outros. Sim. Né? Começar a falar de outras coisas mais específicas. Hoje foi um geralzão. É isso. Semana que vem, na terça-feira, teremos com o Henrique, que está aqui. Sim. Vamos falar de um negócio que eu... Henrique é esse cara aqui, ó. Eu descobri que eu que inventei o nome, que não tinha o nome. Ele falou que eu que inventei o nome do complexo de Gepeto. O complexo! Que é muito interessante. Eu vou provocar vocês na semana com isso daí para vocês assistirem, porque é bem, bem importante, tá bom? Obrigado, assistam. Estamos aqui, venham assistir aqui. Tamo junto. Muito bom, meu irmão. Tamo junto. Começamos nosso papo. Até já. Oh, meu Deus. E esse foi o primeiro Papo com o Diretor. Bariche, seu lindo. É cachorro. Seu lindo. É